Estimados alunos e alunas, sejam bem-vindos à aula de matemática da quinta classe. Na aula de hoje vamos aprender números decimais, frações de denominador 10, 100 e 1000. Transformação da fração decimal num número decimal e vice-versa. Leitura e escrita de números decimais. Vamos começar com frações de denominador 10, 100 e 1000. Temos esta imagem, a imagem A, esta figura A. A figura A está dividida em 10 quadradinhos iguais. Cada quadradinho é 1 sobre 10, uma décima ou um décimo do retângulo. A seguir, temos esta figura B. A figura B está dividida em 100 quadradinhos iguais. Cada quadradinho é 1 sobre 100, uma centésima ou um centésimo do quadrado. Continuando, temos a figura C. A figura C está dividida em 1000 cubinhos iguais. Cada cubinho é 1 sobre 1000, uma milésima ou um milésimo do cubo. As frações 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, 3 décimos, 29 centésimos, 234 milésimos, 2384 milésimos e ainda mais, são frações com denominadores 10, 100 e 1000. Este tipo de frações são chamadas de frações decimais. Continuando. Transformação da fração decimal num número decimal e vice-versa. As frações decimais podem ser escritas de outra forma. Temos alguns exemplos. 1 décimo igual a 0,1. 1 centésimo igual a 0,01. 1 milésimo igual a 0,001. 3 décimos igual a 0,3. 29 centésimos igual a 0,29. 234 milésimos igual a 0,234. 2384 milésimos igual a 2,384. 0,1 igual 0,1, 0,01, 0,001, 0,3, 0,29, 0,234, 2,384 são números decimais. Continuando. Número decimal é todo número que apresenta uma vírgula. Um número decimal é constituído por duas partes, a parte inteira e a parte decimal. Temos exemplo, 2,384. Temos este 2, que é a parte inteira, temos esta parte 384, que é a parte decimal. Parte inteira, conjunto de algarismos que se encontram à esquerda da vírgula. Parte decimal, conjunto de algarismos que se encontram à direita da vírgula. Essa parte. Agora vamos para a transformação da fração decimal num número decimal e vice-versa, partindo da tabela de posição. Temos esta tabela. Temos fração em número decimal, temos números zeros do denominador e temos número de casas decimais. Temos aqui a fração que é 35 décimos, que é igual a 3,5. Esse é o número decimal, 3,5. Vamos ver o número de zeros no denominador. Aqui o denominador é 10, temos um zero. Vamos ver o número de casas decimais. Aqui é 3,5, então temos uma casa decimal. É aqui o 5. Vamos para o outro exemplo. Temos 218 décimos, que é a fração, e temos a outra parte que é igual a 21,8. Este é o número decimal. Vamos ver o número de zeros no denominador. Temos um zero. E vamos ver o número de casas decimais. Temos uma casa. Vamos para o outro exemplo. Temos 28 centésimos,
que é igual a 0,28. 28 centésimos, isso corresponde a uma fração. 0,28 é o número decimal. Número de zeros no denominador, temos 2, que são esses 2 zeros. E número de casas decimais, também temos 2 casas, que é aqui 0,28. Por isso são 2 casas. A seguir temos o último exemplo desta tabela. Temos 95 milésimos, que é a nossa fração, e temos 0,095, que é o número decimal. Então, vamos ver número de zeros no denominador. Temos 3 zeros, porque temos aqui 1000, 1, 2, 3 zeros, e vamos ver o número de casas decimais. São 3. Temos 1, 2, 3. O número de zeros no denominador da fração decimal corresponde ao número de casas decimais no número decimal. Vamos para a transformação do número decimal numa fração decimal e vice-versa. Temos o exemplo 0,5 igual a 5 décimos. 0,67 igual a 67 centésimos. 2075 igual a 2075 milésimos. O número de casas decimais corresponde ao número de zeros que devem ser colocados no denominador da fração decimal. Passemos para a atividade. Observe as frações que se seguem e indica as que são frações decimais. Temos estas frações, então vamos indicar as frações decimais. Resposta. Frações decimais são 125 décimos, 3.795 milésimos, 7 centésimos, 3.005 milésimos e 20 centésimos. Completa com os números decimais correspondentes às seguintes frações decimais. Temos a linha A, 13 milésimos, igual a 0,013. A linha B, 75 décimos, igual a 7,5. A linha C, 173 centésimos, igual a 1,73. A linha D, 1 centésimo igual a 0,01. A linha E, 235 décimos igual a 23,5. E a linha F, 3 milésimos igual a 0,003. Passemos para a atividade. Escreve as frações decimais correspondentes aos seguintes números decimais. Temos a linha A, 0,25, igual a 25 centésimos. A linha B, 2,5, igual a 25 décimos. A linha C, 17,3, igual a 173 décimos. A linha C, 0,007, igual a 7 milésimos. A linha D, 849,7 igual a 8.497 décimos. A linha E, 8,497 igual a 8.497 milésimos. Números decimais. Vamos fazer a leitura e escrita de números decimais. Observa como se lê o número. Este número. Vamos para a leitura. Recordas-te que um número decimal é constituído por parte inteira e parte decimal. Temos o exemplo. Deste número pode ser lido de seguintes formas: 0,75, 0 unidades 75 centésimas ou centésimos e 75 centésimas ou centésimos. Continuando com a leitura escrita de números decimais. Temos outro exemplo. Este número aqui pode ser lido 23,091
23 unidades e 91 milésimas ou 23 unidades e 91 milésimos, 23.091 milésimas ou 23.091 milésimos. Vamos para uma outra atividade. Escreve para o extenso de 3 formas diferentes os seguintes números. Temos a linha A, este número. Temos 2,05. A seguir, teremos 2 unidades e 5 centésimas ou centésimos. E teremos 205 centésimas ou centésimos. A linha B. Vamos fazer a leitura deste número. 0,408, 0 unidades e 408 milésimas ou milésimos e 408 milésimas ou milésimos. Continuando, a linha C. Vamos fazer a leitura deste número. 1,001, 1 unidade e 1 milésima ou 1 milésimo, 1001 milésimas ou 1001 milésimos. Escreve por algarismo os seguintes números. A linha A, 2 unidades e 23 milésimos. Então, escreve-se dessa forma. A linha B, 37 décimas. Escreve-se desta forma. A linha C, 302 unidades e 302 milésimas. Escreve-se assim. A linha D, 20.020 centésimas. Escreve-se desta forma. Chegamos ao fim da nossa aula. Na aula de hoje aprendemos números decimais, frações de denominador 10, 100, 1000, transformação da fração decimal num número decimal e vice-versa e, finalmente, a leitura escrita de números decimais. Para a consolidação desta aula, vamos abrir o nosso livro de matemática da quinta classe. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima aula.